Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Nós estamos no momento, já faz alguns programas, nós estamos trabalhando com a obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira. Tratamos das obras do Espírito Camilo, falamos do Espírito Camilo, falamos de Raul Teixeira. E no último estudo, no último programa, nós tratamos de uma obra do Espírito Teresa de Brito. Trouxemos algumas informações sobre ela para estimular os nossos amigos internautas a lerem o livro, a conhecerem um pouquinho mais dos espíritos que compõem a equipe que apoia o médium José Raul Teixeira. Assim como o Chico Xavier tinha o Espírito Emmanuel coordenando a sua equipe, e Divaldo Franco tem Joana de Anjos coordenando uma equipe de espíritos que trazem obras, que abordam diferentes áreas do conhecimento espírita. Raul Teixeira tem no Espírito Camilo aquele que coordena a equipe. Então, nós temos vários autores, Hans Wigg, que é pouco conhecido, nós vamos tratar dele mais à frente, o Espírito Rosângela, também vamos tratar mais à frente, nós temos o próprio Espírito Camilo, Francisco de Paula Vitor, né? E temos hoje trazendo uma obra, uma única obra desse espírito, mas que é muito interessante, uma obra cujo próprio nome diz que é para uso diário. E é justamente esse o nome da obra, para uso diário, do espírito Johannes, ou Johannes, ou se quiser na forma alemã, Johann Bergmann, que era o seu nome na sua última encarnação. Johannes foi um holandês que compôs a corte de Maurício de Nassau, do príncipe Maurício de Nassau, que ocupou, em nome da Holanda, ocupou o Recife, Pernambuco, por alguns anos. Maurício de Nassau era um homem voltado às artes, tinha na sua comitiva vários artistas, entre eles um pintor, um artista, que veio retratar as belezas do Brasil, o cotidiano do Brasil. Ele acabou se enamorando desse país, casou, constituiu família, e quando os holandeses são expulsos do Brasil, o Brasil retoma o território pernambucano, expulsos os holandeses, ele permanece com a sua família, com a sua prole, vindo a desencarnar em terras pernambucanas em avançada idade. Depois teve algumas encarnações na Europa e a última na Alemanha, onde permaneceu por apenas 30 anos, tendo desencarnado em 1975, apaixonado pelo Brasil. Morava na Alemanha, mas tinha muita vinculação com o Brasil, que evidentemente vinha do seu passado aqui. Quando retornou ao plano espiritual, ele identificou o porquê da sua vinculação ao Brasil, verificou que alguns amigos seus da época do Brasil colônia estavam reencarnados, particularmente no estado do Rio de Janeiro, se aproximou, viu que eles estavam labutando no movimento espírita e passou a compor a equipe do Espírito Camilo, trazendo mensagens, fazendo trabalhos, participando de apoio a grupos mediúnicos, enfim, se envolvendo com a divulgação do espiritismo em terras brasileiras. E aí, de alguns escritos seus, sai essa obra, uma obra muito simples, né, de título Para Uso Diário, publicada em 1999. É uma obra, como eu já falei, o nome diz, para uso diário. O tipo da obra que aborda questões do cotidiano, aspectos filosóficos do espiritismo, aquilo que nós podemos usar do conhecimento espírita no dia a dia. Muitas pessoas têm dificuldade, eu diria que a maioria de nós tem dificuldade, principalmente de outras religiões, de pegar o conteúdo religioso e transformá-lo numa prática efetiva, ou empregá-lo no seu cotidiano. E o Espírito Camilo, com a sua equipe, tem essa facilidade de nos trazer reflexões sobre o cotidiano. Porque à medida que nós vamos vivendo, dias vão passando, é naquele momento que a gente precisa ter o argumento, ter o elemento que vai me levar a refletir e fazer as melhores escolhas. Então, Johannes, baseado na sua experiência, várias encarnações de artista, né? Sua última encarnação na Alemanha, que lhe deu uma formação um pouco mais cartesiana do que nós brasileiros, ele acaba por publicar esse livro, que é para uso diário, como ele mesmo diz, né?
ele destaca o momento que as coisas estão ocorrendo. É um livro de capas, de páginas muito bonitas, muito agradável de você ler, né? E ele vem trazendo para nós a experiência que ele teve ao conviver com os brasileiros, ele desencarnado, convivendo com os espíritas brasileiros e acompanhando as suas lutas diárias. Então, ele propõe uma série de reflexões sobre inúmeros temas, né? Ele trata da questão do planeta, 1999, hein? Hoje está essa discussão acalorada. Lá em 1999, ele trouxe algumas reflexões sobre a questão do nosso planeta, né? O que realmente, qual a relação que nós temos com o nosso planeta? O que nós podemos fazer de forma prática para nós podermos ajudar o planeta? Porque muita gente fala de meio ambiente, fala de mudança climática, mas não faz nada. Continua gastando água doidado, continua consumindo coisas adoidadas, não recicla o lixo em casa, né? Não faz o consumo responsável, que é o que está ao nosso alcance. Mas, normalmente, são os que mais falam, né? Jogam a latinha para tudo quanto é lado, vidro, né? Não tem cuidado de jogar coisa na rua e produzir lixo, né? É muito quando faz as construções, não procuram colocar energia solar, não procuram utilizar o etanol e por aí vai. Muito papo e pouca ação efetiva. E ele vem trazer esse convite para que nós possamos trabalhar de uma forma efetiva pelo nosso planeta. Ele também trabalha a questão do seu dia a dia, né? Cada dia nós precisamos estar atento à oportunidade que é estar encarnado, estar no corpo. Então, quando acordar, agradecer a Deus por estar no corpo. Depois, que se for dormir à noite e o espírito for sair do corpo, lembrar sempre de agradecer a Deus pelo dia que a gente teve, né? O dia que nós pudemos viver. Daí ele toca na questão de alguns aspectos que a gente precisa atentar dia a dia, a questão da alimentação, o consumo da água. Ele cita a questão da pseudo-necessidade do álcool, olha que coisa interessante, né? Ele fala sobre as consequências do álcool, né? As brincadeiras, o sorriso mais contido. Olha como ele vai nos moldando dentro do dia. A gente pode evitar alguns dissabores se eu for prestando atenção em algumas coisinhas, como ele cita aqui. E isso ele vai pelo livro todo. Cada aspecto que ele trata, por exemplo, em relação a esse do seu valorize o seu dia. Ele vai construindo conosco uma conduta, um comportamento que é muito útil para o nosso dia a dia, que favorece as nossas relações pessoais, nos leva a prestar atenção em determinadas posturas que nós temos, né? O brasileiro fala alto, o brasileiro gosta de falar, da risada alta, em transporte público. Isso pode ser trabalhado. A gente pode ser um pouco mais. Diz que isso é alegria, é fraternidade. Não, às vezes é falta de educação mesmo. A pessoa se dá o direito de sair rindo, falar alto, né? Ouve o celular alto, grita no celular, né? Em ônibus, em metrô, né? Pela rua, na gargalhada alta, como se isso fosse expressar alegria. Não, isso é outra coisa. Né? Então, ele vai chamando a atenção para esses toquezinhos, para a gente ir dando uma ajeitada nesse nosso dia, melhora a nossa relação, o nosso entorno. Ele fala sobre a questão da família, né? Os cônjuges, a relação com os pais, né? Com os filhos. Ele valoriza muito a família e nos leva a perceber ângulos da família que às vezes nós não percebemos, para que nós possamos, a partir de agora, valorizar a família. Como é importante, né? Ele traz reflexões sobre a prece no lar. Como é importante, nós já falamos em tantos diferentes programas nossos aqui, a gente sempre está citando a importância do evangelho no lar, né? A oração constante, reunir os filhos, todos aqueles em torno do evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele destaca a importância. Olha como ele vai tratando diferente, vai tratar da calma, do trabalho no bem, da vida religiosa. Olha que amplo, são 30 lições que ele passa por tudo que envolve o nosso dia a dia. Religião, trabalho, família, vida religiosa, aborrecimentos,
a questão da tolerância, né? O cuidar-se bem, atividade física, né? A higiene, né? A vestimenta, né? Evitar agredir o seu corpo, né? As agressões, o progresso do espírito, o progresso material, a lamentação, o remorso, quando tiver algum problema, a inveja, a saúde, os espíritos, a mediunidade, ele passa por tudo que envolve a nossa vida. Uma obra deliciosa, 30 páginas. Vamos supor que eu leia 2 por dia. Em 15 dias, eu li o livro. Se eu tiver uma velocidade maior de leitura, se eu pegar uma tarde, eu vou ler o livro todo. Porque fala tão forte a nós que realmente é muito importante para a nossa vida. Esse é o tipo do livro que nós já até pensamos no nosso Centro Espírita em fazer um programa só para esse livro. Tamanho o benefício dele e fazer um estudo sobre cada lição para que as pessoas possam se despertar para a sua leitura. Para uso diário, Espírito Joanes, uma obra memorável, deliciosa, que Deus e Jesus, na sua misericórdia, nos oferece pelas mãos do médium Raul Teixeira. Jesus conosco sempre. Muita paz.